Cara, essa pergunta pode parecer qualquer coisa, mas essa pergunta é fantástica. Então eu vou agradecer, eu não vi o nome da pessoa que fez a pergunta, mas vou agradecer essa levantada. A dúvida dela é genuína, né? Que é assim, tá, vai. Lara, não adianta, eu nunca vou entender. Porque que, como eu costumo dizer, por que em 2024 alguém ainda fuma? É um absurdo, isso eu costumo dizer. O troço é fedido, faz mal, é feio, né? Eu costumo dizer isso. Então por que... Mas tudo bem, vai, a pessoa fuma. Agora, pra que mostrar, né? Entendeu? Pô, precisa. Porra. Negócio feio, faz mal. Pra quê, né? Se você já ouviu isso e não soube responder, é agora. Não é segredo pra ninguém que o tempo que a gente vive é um tempo novo, né? Relativamente novo. Nós somos as primeiras gerações a viver o tempo da internet. E aí, com essa coisa da internet, veio muito da preocupação em ser um exemplo, né? Em não desagradar, não influenciar mal as pessoas, né? E essas são preocupações que não é que elas existem, elas norteiam a vida de muita gente. E de mais uma parcela grande de pessoas ainda, elas não só norteiam, essas preocupações aprisionam muita gente. Você entende? Então é claro que tem gente que tá na internet com a intenção de ser um exemplo, de ser uma figura de segurança, de saúde, de, sei lá, para ser um modelo. Tem muita gente que gosta muito da ideia de passar o melhor de si, entendeu? Tentando ser o melhor exemplo possível para as pessoas. Se munindo de umas coisas do tipo, olha, eu tenho muita responsabilidade com quem eu influencio. Isso existe. E assim, não entra aqui na questão se é bom, se é ruim, se tá certo, se não tá. Livres que somos, podemos fazer o que quisermos a respeito disso, certo? Certo. No meu caso, no caso da Lara, e aí só da Lara, não é só que, e aí eu tô falando taxativamente, não é só que eu não tenho nenhuma intenção de ser um exemplo. Isso eu não tenho mesmo. É que além de não ter intenção de ser um exemplo, eu tenho uma preocupação. Aí sim, eu busco ir completamente na contramão disso. Você entende? Eu realmente estou sempre preocupada com deixar muito claro aqui que eu não sou um exemplo para ninguém, que eu não sou virtuosa, que eu não estou sempre em busca do meu melhor, da minha melhor versão. Você entende? Não mesmo. Só que mais do que isso, fazer isso aqui, fazer questão de fazer isso aqui, porque por muito... Gente, eu fumei meu primeiro cigarro, tinha 13 anos. De lá pra cá eu vou e volto, fico 2 anos sem fumar, fumo um pouquinho. Então assim, por muito tempo, desde que eu comecei isso aqui, eu fumei e não mostrava. Porque eu tinha justamente esse pensamento. Pra quê, né? Aí eu me lembro de uma vez que eu tava em Moema, e eu tava na rua, tava esperando alguém, não lembro, tava sentada na sarjeta, tava pitando uma cigarrilha, e uma seguidora apareceu. E eu falei, ai, mano do céu, onde é que eu vou enfiar o cigarro agora? Eu vou enfiar o cigarro no... E aí eu lembro que aquilo mexeu comigo, que eu falei, cara, que merda isso, né? Porque hoje, quando acontece, de alguém me ver na rua fumando e tal, ninguém fala, E se fosse possível que vocês vissem fora daqui muita gente que vocês não imaginam fazendo o que fazem, vocês também ficariam tão chocados quanto, sabe? As pessoas ficariam vendo quem não imagina que fuma e fuma muito. Então o primeiro ponto é esse, né? O fato de que eu realmente quero afastar de mim qualquer tipo de imagem de, olha, um exemplo, ai, ela é um exemplo. Então quando aparecem comentários desse jeito, como, puta, eu tinha printado aqui outro dia. Foi agora, na live do Fernando, que eu até vou citar isso. Quando alguém fala assim, isso não é um bom exemplo, eu penso, tô no caminho, é isso. Isso significa que todas as pessoas deveriam querer, não, pelo amor de Deus, não façam isso, senão o mundo vira um caos. Nós precisamos dos certinhos. A gente precisa da galera saúde, a gente precisa da galera politicamente correta, a gente precisa da galera muito limpinha, sabe?
Precisa? Opa! Porque é justamente assim, na definição dos extremos que a gente consegue encontrar aqueles pontos do meio, né? Precisa, é bom que tenha, até porque a gente também precisa ter de quem tirar sarro e tudo mais. Só que é mais do que isso, porque esse é só o primeiro ponto. O ponto central de fazer questão de fazer isso aqui, hoje em dia, e daqui pra frente, é o seguinte. Primeiro, esse espaço aqui é meu. Você entende? E aí você fala, Lara, isso é lógico. Não é lógico. Tanto não é lógico que existem muitas pessoas que imaginam a possibilidade da opinião delas a respeito do que eu faço aqui ser algo a ser levado em conta. Tem pessoas que acham que é ok a ideia de que algumas decidam o que outras podem ou devem ou não fazer em seus próprios espaços. Tem gente que inclusive gosta da ideia de que o governo diga o que pessoas podem ou não podem fazer com suas próprias vidas, em seus próprios lares. Tem gente que adora, e eu juro que eu já vi gente falando, eu quero que o governo tal decida o que eu faço com a minha vida. Aí do outro lado vai outra pessoa, não, eu quero o governo tal. E eles estão brigando assim, ó, qual governo eles querem que decida o que ela faz com a própria vida. Você acha que isso veio de onde? Isso nasceu do Neida? Tudo tem precedente, gente, tudo começa de pouquinho, entendeu? Então a gente começa falando assim, cara, pra quê, né? Se desagrada as pessoas, por quê? E a gente termina num lugar onde a gente perdeu completamente a autonomia e a liberdade do próprio espaço. Então, enquanto eu estiver aqui, por sinal vou pintar um agora, como um símbolo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer aqui no meu espaço o que eu quiser. Agora, há um bônus nisso, e o bônus é, ao fazer aqui no meu espaço aquilo que eu quero, independente do que as pessoas acham, poxa, eu consigo um fenômeno, eu consigo um efeito interessantíssimo, que é o de incomodar. Olha isso, vem cá, que a pílula tá aqui, ó. É o de incomodar. Incomodar, isso é gerar um desconforto terrível numa galera. É muito doido de ver isso. É muito doido porque não, é com adultos, tô te falando, não é criança. Porque, irritar criança é muito fácil, né? Comer o cérebro de uma criança é muito fácil. Agora, é doido ver o quão fácil é fazer isso com um adulto. 2, 3 dias atrás, Fernando Conrado e eu fizemos uma live. Ele tava na live, eu entrei pra assistir a live. E aí ele me chamou lá, fui lá participar, né? Fizemos um papo. E eu tava fumando meu cigarro. Tava no finzinho, já tava assim, ó, daqui pra menos, né? E aí tô lá conversando com ele, fumei o cigarro. E eu queria que você visse que interessante. Adultos. Porra, um cigarro. Porra, podia parar de fumar. Porra, fumando. Aí tinha adulto que falou assim, fumando, só fumando? Cara, você não acha isso interessantíssimo? Sei lá, a gente pensa diferente. Porque eu não consigo imaginar uma realidade, uma situação, uma ocasião em que eu vejo um adulto fazendo uma coisa que eu não quero fazer. Não vou fazer. Não gosto, acho feio. Mas eu me sinto levemente impelida, não consigo ver. Levemente impelida a comentar, a falar. Eu não consigo imaginar. Mas mais do que isso, eu não consigo imaginar isso numa situação em que o que está me incomodando na pessoa nem é uma coisa sobre a qual eu super pensei. Não, é um negócio que eu aprendi que é assim. Por exemplo, uma senhora, tá? Ela já tem bem mais do que 50 anos. Bem mais não, vai até um pouco. Ela escreveu lá, que coisa mais feia fumar na live. Eu fiquei curiosa, mas eu fui lá clicar no perfil dela. Eu obviamente não vou expor aqui. Mas esta senhora, ela tem 50, vai. Ela tinha vários vídeos, vários. Mostrei pra Ju, dela sensualizando na frente do espelho, de calcinha e sutiã.
Ela botava assim o tripé, o espelhão lá e dava uma dançada. Nessa dançada, eu imagino que ela trabalhe com isso um pouco. Pelo menos tem um apreço pelo esporte. Nessa dançada, ela deixava aparecer assim uma berola, sabe? Uma berolinha, berolinha. Nada muito grosseiro, uma berolinha. E aí eu olhei aquilo e falei, olha que interessante, a pessoa que faz isso, que claramente é feio, que claramente não é fino, é a mesma pessoa que vai na live onde ela não é o espaço dela, entendeu? Onde o assunto não é fumar, mas ela se sente impelida a ponto de realizar o ato de deixar um comentário dizendo isso é feio. Isso não é interessante, gente? Isso não é muito interessante? É muito interessante. É mais interessante ainda se você usar isso para alguma coisa. Por exemplo, eu uso isso para filtrar quem eu quero aqui. A pessoa deixa um comentário, tão linda, mas pô, pra que fumar? Eu vou tirar essa pessoa daqui. Entendeu? Por quê? Ela só não acha bonito fumar. Isso ela, porra, que faça. Não é isso que me incomoda. Me incomoda ela ser a pessoa que acha, ok, viável, bacana, normal se incomodar com o meu cigarro ao invés de prestar atenção no que eu realmente estou falando. Porque você nunca me viu fazer stories aqui sobre cigarro. Olha, gente, esse cigarro aqui, esse cigarro aqui, esse cigarro aqui. Isso nunca vai acontecer. Toda vez que alguém me pergunta sobre isso, eu falo, obviamente isso aqui dá câncer e mata. Isso não é óbvio pra todo mundo? Então, não sendo cigarro o tema do story que eu tô fazendo aqui, o fato da pessoa conseguir não focar no que eu realmente estou fazendo aqui, mas se incomodar, por exemplo, e esse biquíni aí atrás? E esse biquíni? Essa pessoa eu vou tirar. Porque ela não corre no mesmo ritmo, você entende? Ela não corre no mesmo ritmo, ela não presta atenção no que eu quero que quem tá no meu espaço preste atenção. Aí você fala, Lara, mas a pessoa no teu espaço ela tem que fazer o que você quiser. É meu espaço. Entendeu? No dela ela faz o que ela quiser, no meu não. Entendeu? Então assim, isso incomoda, isso filtra. Isso é divertido porque mostra essa loucura que é ver uma geração de adultos tão doídos, tão mimados, que eles são incapazes de lidar com o fato de ver alguém fazendo uma coisa que eles não querem. Isso é doido. Isso é doido. Do ponto de vista antropológico, comportamental, isso é curioso, eu gosto disso. Entendeu? Então, o resumo é esse. Eu faço porque eu vou sempre deixar muito claro que aqui é o meu espaço. Se eu quiser fazer uma coisa que te incomoda aqui, eu vou fazer. Mas aí, Lara, eu vou deixar de te seguir. Então, mas eu nunca nem te chamei aqui, você sabe, né? Nunca. E por isso não vale pra todo mundo. Porque tem pessoas que estão aqui para juntar pessoas. Ela tá aqui para agradar. Isso não tá errado. Entendeu? Não tá errado. Mas não é meu caso. E eu vou sempre, sempre pontuar isso. É curioso. É divertido. Entendeu? E a gente tá pelo lúdico, né? Então essa é a resposta.